Não tem isso? Tem. Eu avisei que tinha, né, Du? Eu avisei, falei, sei o que então. Ô, Du, mas você sabe que eu tava ali agora no banheiro? Não precisava falar onde eu tava, né? Mas enfim, mas é onde eu tava. Tava no banheiro ali agora, me preparando para entrar no estúdio aqui. E fazendo um xixi, porque uma hora tem que fazer antes. Que vai ficar 1h20 aqui, você tem que ir lá e dar uma, né, calibrada. Aí pensando assim, cara, o futebol, ele inevitavelmente nos transforma em figuras volúveis. Porque não tem como você plenamente, assim, de forma perene, você ter uma opinião formada sobre um determinado jogador, treinador, porque é uma questão de fase mesmo. O time está bem, amanhã, daqui a pouco ele emplaca uma sequência ruim, está acontecendo com o Botafogo. Há pouco tempo o Abel começou a ser questionado no Palmeiras, e o Palmeiras ficou aí foram 4 derrotas do Palmeiras. Então, quer dizer, e aí você começa, nesse caso do Palmeiras, eu não fui volúvel não, mas no Botafogo eu acabei sendo. Eu ainda acredito que o Botafogo vai ser campeão, no sufoquinho, mas acho que vai. Mas eu entendo quem mudou de opinião, porque o Botafogo faz uma campanha de rebaixado no retorno, Dudu. É impressionante, é impressionante. E eu costumo repetir sempre que eu não sou poste. Tem gente que fala assim, eu sou assim, não mudo. Não, eu mudo toda hora, só me convencer. Eu também mudo. Agora, no que toca ao futebol, por que eu puxei essa prosa com você? É uma coisa que surpreende a gente. Futebol é assim, né? Ninguém seria capaz de imaginar o Vasco ganhando o Botafogo nessa altura do campeonato. Isso é um ponto. Agora, outra coisa que também não é tão surpreendente, é sobre isso que eu quero passar a bola para você tocar aí. Estava mais ou menos escrito, 10 rodadas atrás, que o América precisava acertar a forma para não cair. Que se o Cruzeiro não se cuidasse, chegaria onde chegou. E que se o Atlético fizesse um tiquinho de esforço, estaria disputando o título. Aí você vê que loucura, amigo. Muito louco, Dudu, muito louco, porque o Atlético acabou até o momento sendo um fiel escudeiro do Cruzeiro, acredite se quiser, mas é uma realidade. Os 3 pontos do Cruzeiro no Clássico acabam meio que dando uma certa, não vou dizer tranquilidade, porque não existe tranquilidade, mas reduzindo um pouquinho do desespero, porque o Cruzeiro tem um jogo a menos. Ainda tem, não quer dizer que vai ganhar, né? Mas o Atlético acabou sendo... E o Atlético pode ser o fiel escudeiro daqui para frente, porque Goiás e Bahia são adversários do Atlético que quer buscar um G4, um G6. E o grande problema nessa história toda está exatamente... O América já está rebaixado. Está exatamente no Cruzeiro. O que me preocupa no Cruzeiro, me preocupa muito, é que você tem um ataque que não mete medo em ninguém, porque não faz gols. Você tem um treinador que foi contratado porque eles precisavam contratar, não é porque eles queriam o Zé Ricardo, que não é um organizador de equipe, e o pior, ele não consegue motivar a equipe. O Cruzeiro hoje é um time frouxo, e isso me preocupa. E eu acho que essa era a hora do dono vir ficar aqui de plantão até resolver isso, não é bom? Isso aí, Dudu. O olho do dono é que engorda um pouco. Um abraço! Um abraço grande, Dudu. Bom, vai começar o Donos da Bola dessa edição, falando exatamente sobre essa questão aí do Cruzeiro, que agora entrou de vez no zonão. Ele era porteiro, agora frequentador. É isso que a gente fala agora, veja. São Januário não recebia um clássico há 2 anos. O último havia sido justamente o Vasco e Botafogo, ainda quando os dois estavam na Série B do Campeonato Brasileiro. E terminou com goleada alvinegra por 4-0. De volta ao presente, os visitantes foram melhores no início. Aos 28 minutos, Maicon deu boa bola para Paulo Henrique. O lateral ganhou da marcação e chutou de canhota no canto para abrir o placar. Gol! Depois do gol, o Vasco passou a ter as melhores chances. Paulo Henrique tentou repetir a dose, mas dessa vez Lucas Perry pegou. Contra-ataque puxado rápido. Paulinho deu um bolão para Paulo Henrique, que achou Gabriel Peck na área para fazer o gol. Mas foi dado um impedimento do lateral. Quase no fim do primeiro tempo, Eric Marcos cruzou e Paulinho quase ampliou. Logo no início da etapa final, Gabriel Peck deu trabalho a Lucas Perry.
Bota se jogou para o ataque, mas pouco criou. Nesse lance, Tiquinho Soares furou. Matias Segovia testou e Léo Jardim tirou do jeito que deu. E Verratti mandou para o alto a chance de matar o confronto. Mas não fez falta. Mais 3 pontos na conta, que fizeram o time sair da zona de rebaixamento. Es un resultado muy importante para nosotros, porque realmente si no ganábamos hoy era muy difícil, porque quedan muy pocos puntos, quedan poco en juego, y necesitamos un resultado de esta manera para realmente tener grandes chances. Pero no tenemos que seguir concentrados, tenemos que seguir trabajando, hay que corregir algunos errores que hicimos. O próximo adversário do Vasco seria o Cruzeiro, mas a partida foi adiada. E a Casa Cruz Maltina vai ser do Botafogo por um dia. Com o estádio Newton Santos sendo palco de shows, o Alvinegro vai receber o Grêmio em São Januário na quinta-feira. Sem o artilheiro Tiquinho Soares, que estava pendurado e levou o 3º cartão amarelo. Empatado em número de pontos com o Palmeiras e com um jogo a menos, o Bota pode perder a liderança na próxima rodada. O título brasileiro está definitivamente em aberto. Momento que ninguém está satisfeito, né? Os jogadores nenhum satisfeitos, nós como clube também não estamos. E entendemos que do jogo agora que nós teremos contra o Grêmio na próxima quinta em diante, nós não podemos mais cometer os erros que nós acabamos cometendo nesses últimos jogos. Eu fico assim, olhando para algumas figuras, fico vendo a queda do Botafogo no retorno, campanha de 17º no retorno, olha o Cruzeiro e a queda do retorno também, e hoje na zona de rebaixamento. Aí eu vejo a coletiva do Zé Ricardo depois da derrota para o Inter e vejo a coletiva do Lúcio Flávio ontem depois da derrota para o Vasco, e eu consigo ver semelhanças absolutas. Absolutas. Queda de rendimento, ataque não faz gol, sem confiança, desorganizado e o pior de tudo isso, desmotivado, porque além de não serem grandes treinadores ou organizadores, o Lúcio Flávio ainda é um projeto e tal, eles não conseguem motivar. Ah, mas você acredita? Sim, futebol para mim é um conjunto de fatores que passa pela organização, do aspecto tático, aspecto técnico, aspecto físico, aspecto psicológico. E se você tirar o aspecto psicológico do combo, vai dar merda. Vai dar merda. Então eu vejo a coletiva do Zé e do Lúcio Flávio e falo, caramba, Vasco e Cruzeiro, Botafogo e Cruzeiro estão no mesmo patamar de desconfiança, desorganização. Tiago Valu, eu sinceramente já tinha falado antes do jogo de ontem que você me convenceu, porque lá quando a gente estava no Oba-Oba, você disse, eu tô preocupado, e a gente te chamando de pessimista aqui. E o pior, o que não poderia acontecer, aconteceu, porque agora é pressão para um grande cacete. Boa tarde. Boa tarde para você, Everton, os amigos telespectadores. E é uma projeção que não tive o menor prazer de fazer, né? Cruzeirense que sou, gostaria de ter feito outras projeções, mas devido à montagem do elenco, à dificuldade do campeonato, enfim, a verdade é que até demorou muito a acontecer o que aconteceu nesta rodada de número 32, né? O Cruzeiro, por várias vezes, ficou ali flertando com o Z4, um ponto. E curiosamente, né, quando muitos achavam até certo ponto segura essa distância de 5 pontos, eu ainda disse, é um campeonato tão instável que praticamente você pega recortes de 2 em 2 jogos. O Cruzeiro volta agora para uma situação pior do que aquela situação anterior ao jogo do Flamengo. E depois dali ele venceu 2 jogos, venceu o Atlético, venceu também o Bahia, mas na sequência mais 2 jogos de derrotas contra São Paulo e Internacional colocaram o Cruzeiro nessa situação. O Cruzeiro só depende de si. O preocupante é que é uma equipe que, em casa especialmente, tem campanha melhor apenas do que América e Curitiba
equipes virtualmente rebaixadas com 99% de possibilidades matemáticas. Então, entendo que essa semana, o jogo contra o Coritiba, enfim, e gostaria muito, até fui questionado ontem, o que resolve o Ronaldo efetivamente vir para Belo Horizonte neste momento. Enfim, é o famoso, se não veio para Belo Horizonte neste momento, não precisa vir mais. Eu acho que pode ficar à distância do Cruzeiro, porque é um momento crítico, onde passos dados por essa mesma gestão em 2022 e a tão falada reconstrução dessa gestão pode estar por um fio, está ameaçada neste momento, porque um rebaixamento do Cruzeiro significaria a reconstrução da reconstrução. Se é uma gestão profissional de futebol que entende que não há problema em um ano construir e o outro reconstruir, aí sim realmente não há necessidade do Ronaldo se mobilizar nesse momento. Luiz Costa, nosso convidado hoje do Deus Me Dibre. Luiz, você escreve lá sobre o Atlético. Sim. Mas você tem uma visão muito ampla do futebol e você consegue visualizar isso que eu visualizei aqui? Eu não quero ter razão, mas é só a título enfim, de subsídio mesmo para você na pergunta que eu vou fazer. Você consegue ver realmente semelhanças entre a queda do que está faltando ao Botafogo e do que está faltando ao Cruzeiro, e o Cruzeiro ter agora sim entrado definitivamente no Z4? Primeiramente, boa tarde. Um prazer estar aqui mais uma vez com os amigos. Com você é a primeira vez, Everton, então um prazer estar aqui. A todo mundo que nos assiste. Cara, em posições muito diferentes, mas a gente vê até, pelo que você bem falou, pelos treinadores falando, realmente é preocupante. E aí, para o torcedor que gosta daquele pontinho a mais, o Cruzeiro entrou na zona de rebaixamento com o gol do Paulo Henrique, cara, que saiu aqui do Atlético escorraçado. Na torcida do Vasco também não é um jogador que muita gente gosta, e o Cruzeiro entra num momento muito difícil no campeonato. Ele entra na zona de rebaixamento faltando 7 jogos para o Cruzeiro ainda, né? Então, e é muito complicado. E como você também bem falou antes, o Cruzeiro pode até depender da ajuda do Atlético, que enfrenta clubes do Z4. E se depender dessa ajuda, a gente tem visto que o Atlético contra esses clubes tem tido muita dificuldade. Então, cara, é um momento muito, muito complicado para o Cruzeiro. O time, quando consegue fazer uns jogos, ter momentos razoáveis dentro de uma partida, não consegue vencer, não consegue jogar bem, então é muito, muito difícil sim. Ô Elton, veja só, o torcedor do Cruzeiro fica às vezes pistola quando a gente fala isso, mas inegavelmente o Cruzeiro vai ter que torcer pro Atlético em 2 situações aí. Sim, sim. Isso contra Goiás e contra Bahia, sim, porque eu não sei como é que o Cruzeiro vai chegar na última rodada. Não é pro Atlético, é contra os adversários, é diferente. Mas enfim. O Atlético já pega no próximo domingo, já pega o Goiás. O Goiás, que é um confronto. O Cruzeiro tem uma sequência que, vamos lá, é importante a gente lembrar. O Cruzeiro tem Curitiba, Fortaleza e Vasco. São jogos dificílimos. E ainda falando a respeito, pegando o exemplo do Vasco, eu quero pegar o exemplo do que fez o Vasco ontem e pensar no Cruzeiro que jogou o jogo contra o Internacional. Gente, tenta fazer duas telas na cabeça de vocês. O Vasco ontem parecia que cada dividida era o prato do dia. Você viu o vídeo que eles postaram no Instagram? Tá lá no Instagram do Vasco. Assiste. Aliás, o Popó vai buscar uma disputa de bola na lateral direita do campo de defesa. O Popó vai buscar, vamos mostrar aqui. Então, para exemplificar tudo isso que eu tô falando, porque o que eu vejo é o seguinte, o Vasco parecia assim que era o último jogo da vida dos caras. E o Cruzeiro, a ficha ainda não caiu. Eu achava que tinha caído. Eu, de verdade, que chegou o momento eu faço a minha culpa, que o Valu chamou atenção para isso antes de tudo acontecer. Do jogo contra o Bahia, eu peguei e falei assim, vai respirar, vai dar uma respirada, lê do engano. Eu estava enganado como outros tantos estavam enganados. O Valu foi consciente naquele momento de pegar e falar assim, gente, vamos fazer uma análise mais ampla. Peco por não ter feito essa análise tão ampla pensando no campeonato. E aí foi o nosso erro. Agora, vendo o que o Cruzeiro tem se disponibilizado a fazer em campo, aí que está o ponto que o Valu chamou atenção. Mais uma vez eu cito o Valu aqui, por causa da presença do Ronaldo. A presença do Ronaldo, eu tenho certeza que faz uma diferença não só no campo, mas fora do campo.
O Ronaldo tinha sim que estar em Belo Horizonte nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Esse novembro pro Ronaldo era para ele estar morando aqui em Belo Horizonte, para ele estar chegando 8 horas da manhã na Toca da Raposa, para estar acompanhando o treinamento de perto, para estar conversando ao pé de ouvido de quem precisa de uma conversa ao pé do ouvido, de uma conversa motivacional, de uma conversa de apoio, de uma conversa de cobrança. Quando teve essa oportunidade, ele falou mal da torcida, Elton. Mas, gente, a gente não pode, na nossa função, simplesmente pegar e falar assim: ah, o Ronaldo esteve aqui em um momento e pegou e desabafou. Falou que é tanta coisa que não deveria ter falado. Agora eu estou pedindo, não é pro Ronaldo vir aqui assistir um jogo, não. Eu estou pedindo pro Ronaldo morar em Belo Horizonte nessa reta final. Ele é o dono. Ele é o responsável por essas contratações. Ele é o cara que bateu o martelo pro primeiro negociado até o técnico que está aqui presente. Então, Ronaldo, que você venha para Belo Horizonte e acompanhe essa reta final. O Cruzeiro e o torcedor do Cruzeiro precisa de algo novo e imediato. E que você, às vezes, pode dar essa força. Ô, Thiago, se você hoje... Você quer falar, Valor? Não, só com relação ainda a Vasco e Botafogo, eu queria chamar a atenção ao aspecto que o Elton falou. Primeiro, da dedicação, né, dos jogadores, mas também do pensamento de coragem do Ramon Dias. Ele não fez grandes alterações táticas na equipe do Vasco, ele arrumou, é verdade, com relação ao Barbieri, mas eu acho, sobretudo, o pensamento de uma equipe vencedora, de que se você não lutar mais pela vitória do que ficar se resguardando com medo do adversário fazer um gol, o Vasco é uma equipe corajosa. Se alguém que não é brasileiro, mas entende de futebol, fosse colocado para assistir o jogo ontem e dissesse assim, ó, eu não vou te falar, mas tem uma equipe que está lutando pelo rebaixamento e outra pelo título. Eu tenho certeza que ele diria que a equipe que está lutando pelo título é o Vasco da Gama, pelo comportamento dos atletas. Mas isso foi colocado também no discurso do técnico. É um discurso de não conformismo com a situação. E no Cruzeiro a gente vê um discurso e atitude do último jogo parecendo de uma equipe conformada com o que o técnico passa, com o que o técnico coloca como pensamento. Desse jeito, realmente, as coisas não vão se modificar. Só um parêntese, eu tenho rapidinho, em relação ao que vocês disseram. É que eu acho que oscila tanto esse campeonato, inclusive os times do topo e da rabeira do campeonato. O Vasco contra o Internacional tem uma semana esse jogo. Foi semana passada. Foi semana passada. O Vasco não jogou metade do que ele jogou ontem contra o Botafogo. Mas eu não acho que foi mal, E o jogo foi em casa. E o jogo foi em casa. Mas tomou o jogo que o Vasco fez mal foi contra o Goiás, pra mim. O jogo contra o Internacional, o Inter não fosse um time que se cansa muito, porque o Inter tem muita qualidade técnica. O Inter não fosse um time que se cansa rapidamente, que a questão física fosse evidente, um problema tão grave nesse time do Inter, eu acho que o Inter tinha condições de fazer algo maior do que ele construiu, do que aquela vitória por 2-1. É que assim, enfrentar hoje o Botafogo tem sido muito confortável para qualquer equipe. O Atlético recebeu aqui e ganhou. Mas tem muito tempo, né? Então, já tem um tempo, mas já tem um tempo que esse Botafogo tá caindo, cara. Ele tá caindo muito de rendimento. Então, assim, qualquer equipe que enfrenta o Botafogo hoje, por mais contestada que seja essa equipe, a gente não vê tanta resistência desse time do Botafogo atualmente. Eu acho que o Vasco, ele teve talvez algumas provas anteriores. O jogo contra o Cuiabá foi uma prova. Isso. E aí é um jogo difícil. O time do Cuiabá é difícil. Eu tive a oportunidade de assistir Vasco, Cuiabá, e assisti ontem, inclusive, Santos e Cuiabá. O time do Cuiabá foi melhor do que o Santos. Em alguns momentos da partida contra o Vasco, ele foi superior ao Vasco, mas o Vasco foi muito competitivo. Mas, por exemplo, contra o Inter, que é o adversário que teve em comum recente com o Cruzeiro, eu acho que o Vasco foi tão mal quanto o Cruzeiro. Acho que foi até 2-1, os dois ficaram 2-1, né? Sim. É isso mesmo, 2-1, os dois placares. Então, assim, são dois jogos, pra mim, muito parecidos. O Inter se cansa, porque ele se cansa mesmo, e a equipe adversária consegue criar um pouco mais. Então, eu acho que talvez esse tipo de jogo seja com um adversário que tem sido um pouco mais regular, que é o Internacional, ele tem sido um pouco mais regular do que as outras, talvez não no resultado, mas na forma de jogar, mas é uma equipe que tem sido um pouco mais regular. O Cruzeiro e o Vasco tiveram atuações semelhantes. E aí, a minha grande preocupação hoje com o Cruzeiro é justamente essa que o Valu disse agora. O conformismo que passa a gestão, a mesma gestão que muitas vezes come torresmo e arrota caviar, porque ela acha que entende muito mais de bola do que ela realmente entende, e muitas vezes ela mostra que ela entende bulhufas, ela precisa tomar um pouco mais de cuidado com o trabalho que é feito aqui. Não digo só pela presença do Ronaldo. Cadê o Paulo André? Paulo André é o cara que comanda o futebol do Cruzeiro, é o cara que comandava o futebol do Valladolid. Cadê o Paulo André? Qual que é a função dele nesse momento?
O que ele está fazendo agora? Ele está aqui em BH? As pessoas não sabem. Ele não aparece, ele não dá cara. Cara, eu tinha uma admiração e um respeito pelo Paulo André muito grande como jogador. Assim como, não preciso nem falar qual que é a minha admiração pelo Ronaldo, tá entre os 5 maiores que eu vi jogar. Mas, honestamente, esses dois, e aí eu vou cobrar também um pouco do Paulo André, porque o Ronaldo muitas vezes me parece aquele sócio investidor, que ele não aparece com tanta frequência, mas o Paulo André, que é o cara que tá ali no operacional, cadê você, meu filho? Apareça, dê uma resposta ao torcedor, fale com o torcedor o que está acontecendo, qual é o planejamento do Cruzeiro para evitar esse rebaixamento. Ficar ditando ordem, falando as coisas sem aparecer, fica muito cômodo. O torcedor precisa escutar uma explicação sua, especialmente, porque é o homem forte do futebol hoje no Cruzeiro e é o cara que tomou decisões lá atrás. É o cara que tomou decisões equivocadas na troca de treinador. É o cara que tomou a decisão primeiro na permanência do treinador. Pesolano na virada, montando o time pro Pepa. 70 dias rasgados. É isso aí. Ninguém passa impune a isso. Ah, não, nós fizemos tudo planejado. Foi praticamente uma troca de técnicos com a mesma filosofia. Eu, à época, não engoli, não gostei e eu falei, independente do que isso significasse no final do ano. Então é apenas um dos erros, né? Que o departamento de futebol teve nesse ano, mas o Ronaldo preferiu, no jogo contra o Flamengo, apontar a sua metralhadora de críticas na direção do torcedor. Esse não tem culpa de nada, não merece nenhum tipo de citação, e também da imprensa, né, Ronaldo? Ô, senhores, mostra, Popó, coloca pra mim aqui os próximos 3 jogos. O torcedor tá cansado de saber, só pra gente levantar aqui um pequeno debate. Então, o torcedor gosta de acompanhar isso, porque eu tenho acompanhado muito nas ruas, as pessoas que me conversam comigo, sempre pegam e levantam assim, os próximos jogos do Cruzeiro, e os próximos jogos do Vasco? Porque essa conta, ela tem que ser feita. Essa análise, ela tem que ser feita. A gente tem que pensar, claro que tem que pensar jogar jogo, o Cruzeiro tem que buscar as vitórias em cima de vitórias, mas olhar isso é importante. O Thiago chamou a atenção para um ponto muito interessante, que o Cruzeiro, em jogos contra essas equipes que têm uma dificuldade maior e está vivendo essa parte baixa, tem mostrado alguma dificuldade. Você pega aí o próximo adversário do Cruzeiro, Curitiba, o Cruzeiro empatou jogando aqui. O jogo do Vasco foi aquele jogo com portões fechados, e o Cruzeiro acabou conseguindo a vitória para cima do Vasco. Mas em Fortaleza, que a gente ainda... A Fortaleza em qualquer circunstância muito complicado. Em qualquer circunstância é difícil. Aí você passa lá para os jogos do Vasco. Não, peraí, só um detalhe. Tá. O Cruzeiro pega o Vasco aqui. Aí alguém em algum lugar vai dizer, pelo menos é em casa. O Cruzeiro ganhou uma partida em casa. Uma em casa. Então não dá nem pra você encher o peito e falar, não, mas pelo menos é em casa. Ô, Valor, você tem de cabeça como mandante a posição do Cruzeiro? 18º. Só não é melhor do que o Coritiba e o América. Olha só, isso preocupa. O Cruzeiro tem mais derrotas, o Cruzeiro tem 12 derrotas. Foram 7 em casa. Em casa. Quem perdeu mais do que o Cruzeiro em casa foi só o América e o Coritiba. Isso. Pontos de preocupação. Você acha que os jogos do Vasco são, que a sequência... Aqui o Cruzeiro tá aqui também, enfim. Você acha que América e Atlético Paranaense pro Vasco aqui? Então, o Atlético Paranaense na sequência vem com o Cruzeiro aqui também, tá? Então, esse jogo, Cruzeiro e Vasco, pra mim, ele vai ser o fiel da balança. E ele vai significar muita coisa, até emocional. Que a gente tá vendo esse campeonato brasileiro, o emocional tá fazendo uma grande diferença. Gente, o Botafogo é um caso inexplicável nos últimos tempos. Mó ramelada. O Botafogo, na 20ª rodada, ele tinha 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Na 19ª, 13. Ou seja, vira o primeiro turno. O maior foi 13 ou 16? 13. A maior diferença foi 13 pontos na 19ª rodada. Estamos agora na 30ª... Terceira, vai começar a terceira agora. Porque o Botafogo tem um jogo a menos. Vamos lá, 32ª para o Botafogo não tem vantagem, é 0. Então isso é emocional. E um jogo desse, Cruzeiro e Vasco, aqui no Mineirão, faltando poucas rodadas para o fim, isso aqui vai fazer uma grande Thiago, eu acho que a gente discutiu os próximos jogos aqui, acho muito importante. Mas você não acha que a gente está desconsiderando demais o Goiás, não, cara? Tá focando só no Vasco e tal, e desconsiderando o Goiás. Que jogar lá com o Goiás, cara, é loucura. O Cruzeiro vai jogar lá com eles. Só que o Goiás, Thiago, será adversário do Atlético aqui no outro domingo.
Ou seja, se o Atlético ganha do Goiás, acaba ajudando o Cruzeiro. Entretanto, Thiago, o Cruzeiro vai ter que fazer a parte dele. Não adianta nada o Atlético perder aqui, pode acontecer, para o Goiás, e o Cruzeiro dar uma derrapada lá no Coritiba. Cara, sabe o que eu acho? Que talvez o Santos será esse quarto time. Eu não tô confiando no Goiás não, viu, HG? De permanência? Vendo esse time do Goiás jogar, ele pra mim tá... É que assim, eu tô torcendo muito pra permanência do Cruzeiro. Não vou mentir isso. Eu gostaria que tivéssemos os 2 principais clubes do estado aqui já, porque o América não teve como ele permanecer em 2024. Já era o América. Mas eu tô achando que esse Goiás não vai conseguir se livrar, não. E aí a quarta vaga, eu achava que não até pouco tempo, mas agora não tem como. A realidade está batendo aí na porta. O Cruzeiro hoje está na zona de rebaixamento. A quarta vaga vai ficar entre Cruzeiro, Vasco e Santos. Acho que o Santos é um time que, cara, não me Bahia convence. pra você se salva? Eu acho que o Bahia vai se salvar. Pela bola até. O Bahia, embora no jogo contra o Fluminense não tenha jogado bem, foi o último jogo que eu vi do Bahia. Tiago, só uma informação. Pegando as últimas 10 rodadas, o Santos é o 6º e o Vasco é o 4º. Pegando só o recorte das últimas 10 rodadas. Eu acho que isso tem Santos peso. não me convence, viu, Elton? Não convence, mas ele está conseguindo beliscar os pontos. Olha só, você pega, peraí. Ter ganhado do Flamengo foi um beliscar negócio... pontos. Você ganha do Flamengo, você empata com o Corinthians, você ganha do Palmeiras. Então, esses pontinhos beliscados, é claro que o Santos está com 38 pontos, corre risco, e eu entendo a sua matemática, mas eu tô querendo só ser o advogado do diabo. Entendo, falando o seguinte, que eu acho que pela pegando bola, 10 cara, rodadas, 10... Mas pela bola você não tem condição de apostar no Cruzeiro, cara. Em relação ao Santos, Não sim. tem. Não tem. Cara, o Cruzeiro... Gente, o Santos tem um cara que decide jogo, o Cruzeiro não tem. Vamos falar mais. o Marcos Psicologicamente, no momento do campeonato, o Santos é mais forte do que o Cruzeiro. Sabe por quê? Porque o Santos já foi no Z4, já saiu do Z4. Já foi no Z4, já saiu do Z4. Agora eu quero ver psicologicamente o Cruzeiro. Cara. Porque é a primeira vez no campeonato que ele coloca o pé no Z4. Se eu tiver que Você apostar... acha que essa aqui... Eu vou em você, eu só quero colocar o Luiz nessa questão psicológica. O quanto você acredita que isso pode ser um fator que está arrebentando com o Cruzeiro? Porque o Cruzeiro, cara, eu achei o Cruzeiro passivo demais contra o Inter. Assistiu o Inter praticamente controlar 80 minutos do jogo, cara. Ô Everton, eu acho que é um fator muito preponderante, é muito forte, mas assim, eu vou até assistindo sempre vocês, eu vou numa coisa que eu sempre falei, eu acho o elenco do Cruzeiro tecnicamente fraco também. Eu acho que o fator psicológico é muito importante, mas eu acho que o time do Cruzeiro falta peça decisiva. É um grande problema. Então, por exemplo, o Vasco em jogos não convence, mas aí o Verratti vai lá e faz o gol. O Santos tem problemas técnicos, o Marcos Leonardo faz gol. O Santos está tomando pressão, tem um goleiro que faz grandes defesas e ganha jogo pro Santos, pontua pro Santos. O Cruzeiro não tem. O Cruzeiro falta esse jogador, falta jogadores de qualidade. Para mim, o Cruzeiro tem um momento psicológico que é muito ruim, mas eu acho que a qualidade técnica do Cruzeiro também tem que ser sempre falado. E isso aí vai muito na construção do time. Tem vários problemas, mas a parte técnica do Cruzeiro é muito ruim. É que aí vai para conta da direção. Pois não, Thiago? Não, é que se eu tivesse que apostar nos 4 rebaixados hoje, ficaria nisso. América e Coritiba já, infelizmente. O Goiás eu acho que também não tem salvação. E aí pela bola também. E a questão ficaria entre esses outros 3. Hoje o Cruzeiro tem sido o pior dos 3. Entre Cruzeiro, Vasco e Santos, o Cruzeiro tem sido o pior. Mas eu ainda acho o time do Santos o que menos me passa confiança. O Marcos Leonardo é um jogador muito importante, ele faz gols, ele é um jogador que pra mim tem um futuro absurdo pela frente. Soteldo é muita bola. O Soteldo é bola. Não acho isso. Bola. Eu acho joga demais. Eu acho bola pra caramba. O grande problema é que, por se o exemplo... Soteldo tivesse nascido no Nordeste... Não. Ele joga demais. Ele não joga demais. nem no Santos. Aqui, sabe o que é o problema? Eu olho para o Cruzeiro hoje e quais as referências que eu tenho no Cruzeiro que respondem em campo. Colocar a bola de baixo. Colocar aqui. Nenhuma. O Matheus Pereira, que poderia ser, ainda não é, mas é o sopro de qualidade. Eu não posso dizer que as laterais do Cruzeiro, destacar só isso aí. O Lucas Silva, mas o Lucas Silva não tem sido suficiente para fazer isso aí que o Elton falou. Porque o Lucas Silva, por mais que ele exerça uma liderança... Teve um momento que ele colocou. Teve uma O mais liderança... próximo disso hoje é o Bruno Rodrigues. Mas, cara, não digo... Você viu o Medel ontem contra o Diego Costa?
Ele alugou um triplex na cabeça do Diego Costa, cara. O Cruzeiro é um time meio panda, eu acho. O Cruzeiro é um time meio... Não é questão de frouxo, de correr menos. É postura. O Cruzeiro é um time, pra mim, que não tem personalidade. Mas não tem personalidade porque o seu treinador não tem. E o seu treinador não tem porque a direção também não me parece demonstrar. Eles estão querendo fazer um negócio aqui no Cruzeiro, que é o futebol sem paixão, que é o futebol pela lógica da matemática, que é o futebol pela lógica de mercado, que é o futebol pela lógica do que a Faria Lima pensa do futebol. E eles esqueceram, cara. Eles estão enxergando o Cruzeiro como se o Cruzeiro fosse, de fato, o Valladolid. Então, aquela dose de ousadia que você precisa ter na vida, porque tem hora que a vida fala, meu querido, você precisa tracionar, você precisa arrancar. Aí você vai ficar, mas do jeito que tá aqui tá bom, tá tudo bom. Não, a gente vai no Corinthians, busca 2 reservas ali, resolve e tal. É claro que eles tentaram com o Wesley, é claro que eles tentaram com o Matheus Pereira, com o Gilberto, é claro, eu reconheço isso. Mas a partir do momento que viu que não dava certo, não dá pra ficar olhando, cara, pro horizonte, esperando que a terra se encarregue de mudar o rumo das coisas. É um negócio impressionante. Olha esse Vasco aí, falando em postura. Olha o Vasco, o tesão dos caras pelo jogo. Olha aí. Que defesa. Ó. Esse é o Maicon, não, zagueiro? É um deles. É, o que tá vibrando ali é o Maicon, zagueiro. Do lado dele o Paulo Henrique, que é o 96. Gente, isso aí foi uma bola pra lateral. 17, eu não sei quem é ali. Olha isso. Afonso. Ó. Olha lá. Isso. Olha o que eles vibraram por uma bola e foi para a lateral. Mas isso aí vai garantir o Vasco na primeira divisão? Não sei. Mas se não tiver isso aí também, se você acordar todo dia, sair de casa para trabalhar, irmão, num desânimo desgraçado, você não vai conseguir nada na sua vida. Tanga frouxa? Tanga frouxa não dá. Meio isso aí engorda, não. fronha, não vai conseguir nada. Pois não, Valu? Não, só falar o seguinte, pra mim, do 12º, pra mim nem o Cuiabá está livre. E aí é a forma que eu enxergo. A luta tá muito em aberto ainda. O Cuiabá tem 41 pontos, mas olha, eu não olho pra esse Cuiabá e falar, o Cuiabá tá safo. Acho que o Inter e o São Paulo, aí sim, dentro daquilo que eu até falava, são equipes que não eram para estar ali, 42 pontos, daqui para frente vão somar os seus pontinhos, mas também acho que realmente do Goiás até o Cuiabá está uma bagunça só, está tudo em aberto, principalmente o senhor Corinthians, na minha opinião, também com 37 pontos, com 40, eu não coloco o Corinthians fora dessa luta de forma alguma. Enfim, e os próximos 4 jogos do Cruzeiro, o meu entendimento, o Cruzeiro tem capacidade, tem condições de ganhar os últimos 3 jogos, Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras, tem porque é futebol. Futebol, ele foge, apesar de muitos tentarem explicar o tempo inteiro com números e estudos, algumas coisas fogem à explicação do futebol. Mas eu, Thiago Valu, entendo que o Cruzeiro precisa de fazer 50% dos 12 pontos que vai disputar nos próximos 4 jogos, para aí sim dar mais passos importantes para que consiga garantir a sua permanência. Não seria garantia, mas eu entendo que passa a permanência do Cruzeiro por fazer 6 pontos nos próximos 4 jogos. Você sabe por que a CNR é o que é? Não. Porque tem Rogério Sotero, porque tem a 031, que é a agência, porque faz um trabalho onde todo mundo acredita, todo mundo vem pra cima. Então simbora, porque tá na tela. O homem do preço baixo tá aqui. Popó, me ajuda aí, porque quando esse homem vem aqui, é porque tem Black Preços mês de novembro. Vamos arrebentar, Rogerão. É isso aí, meu querido. Boa tarde, pessoal da bancada. Vocês que estão nos assistindo, chegou a Black Preços CNR. Uma Black Preços de verdade. Está construindo, está reformando a sua casa, o seu apartamento, não perca essa oportunidade. Vá até uma das lojas, traga o seu orçamento, negocie conosco, se surpreenda. Vamos de oferta, meu querido? A primeira, eu vou encher a sua tela agora, se liga aí. O primeiro tanque Docol de aço inox é um tanque de 32 litros, 55 por 45 por 23. Esse tanque pode ser sobreposto ou embutido na sua bancada. É um tanque polido de R$ 520 por apenas R$ 454,25. Essa oferta à vista uma vez no cartão. Tem a segunda do dia agora na tela, se liga! Sim, é o piso em Cefra Reinaldo. É um piso 74 por 74, este é o tamanho dele. Um piso extra, tem uma foto dele ambientado, olha como ele fica bonito, entendeu? Acetinado, é um piso retificado, fica muito bonito assentado, de R$ 56,00
por apenas R$ 29,80. Esta oferta em 10 vezes no cartão. Mas é baratinho demais. Agora a terceira, enche a tela. Essa é melhor ainda, é o piso Viva branco chumbado. É um piso para ser usado dentro da sua casa ou em ambientes comerciais de tráfego leve. 46 por 46 é o tamanho. É um produto extra, este é brilhante, de R$ 28,00 por apenas R$ 22,90 em 10 vezes no cartão. Chegou a hora do Black Preços na CNR da Reforma Construção BH, Nova Lima, Contagem, Betim e Varginha. Mas você não está em nenhuma dessas cidades? Compra lá que a gente entrega para você. Querido. Um abraço, grande obrigado, valeu, Rogério tchau. Sotero, o homem da CNR. Toca, meu digo aí. Rápido intervalo. Thiago Fernandes tem informações, atenção, e vai trazer na volta do intervalo informações sobre, a primeira delas, sobre Bruno Rodrigues. Daqui a pouco, sobre... Qual outra que você tem? Savinho. Grana pro Atlético aí numa possível venda. Vamos falar disso daqui a pouco, é na volta. Mas mais Cruzeiro dentro de instantes. Até já. Olá. Terça-feira começou. Isso é o quê, Fabrício? Começando bem aqui hoje, alegria, enquanto na era ficou perdido ali, andando de um lado para o outro. O Guto, nesse exato momento ali, tá perdida, tadinho. Tá que passa para um lado, para o outro. É porque ela sabe que eu sou o único repórter que, quando ia para a rua, traz coisa para a produtora. Eu sou uma pessoa maravilhosa, abençoada. O Guto mandou um abraço, tá na era. Maravilha. O Zé Ricardo mandou... Coitado, gente. Nosso DTV, ele é a cara do Zé Ricardo. Aí você imagina chegar aqui para trabalhar de manhã, você vê o Zé Ricardo aí, com aquela alegria toda. Vamos lá, galera. Vamos ver o que vocês mandaram aqui então no nosso Bandzap. O Elisângelo mandou uma mensagem aqui falando que se o Cruzeiro vier a ser rebaixado, todo o trabalho realizado pelo Ronaldo e sua equipe é lançado na lata de lixo. Não adianta subir um time em um ano e se rebaixar em sequência. Pois é, né? Subir e cair é uma coisa triste e, pelo amor de Deus, não dá pra deixar isso acontecer, não. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta Cruzeiro e Operário ano que vem. Quem mandou mensagem também é o Marciliano, falou: boa tarde, pessoal, a nossa situação como Cruzeiro está completa, né? Eu acho que, primeiramente, nós, torcedores do Maior de Minas, temos que nos preocupar é como sair dessa situação de zona de rebaixamento e não ficar pedindo a cabeça de treinador nessa altura do campeonato. Bom, então, união da torcida para ver se pelo menos dá para bancar o Zé Ricardo até o fim do ano aí, ser feliz. Quem sabe, pelo menos, uma vaguinha na Sul-Americana é sonhar demais, Popó? Acho que dá para sonhar, Popó. O Irã Oliveira falou que não tenho medo do time do Vasco contra o Cruzeiro, mas morro de medo da garra com que o Vasco luta. O Cruzeiro não chega aos pés da garra do Vasco. O problemão mesmo que a intensidade do cabuloso dentro de campo tá difícil. E ó, o Bruno Henrique aqui dando aquela provocada no chat, falando que o atleticano é igual aquela pessoa que tá devendo tudo no cartão, mas fica aí querendo ostentar uma vida de luxo. A rapaziada tá pegando pesado no chat. Inclusive, nós vamos dar uma avaliada em um novo modelo do chat aqui para ver se vocês param de ficar spamando. Demorou, porque tem muita gente que vai no Ctrl+C, Ctrl+V até o fim do mundo aqui, e complica a nossa vida. Bom, quem mais mandou mensagem? Evandro falou que o Cruzeiro tem que colocar o Paulo Autuori como técnico. Solução tá dentro de casa. O Carlos Ronaldo falou que sou atleticano, mas por mim o Galo entregava os jogos contra Goiás e Bahia para afundar o Cruzeiro. Ô Carlos, mas aí, cara, o Galo é o Robin Hood do campeonato também, né? Não precisa preocupar, porque esse é o jogo que o time se complica, meu Deus. O Michel Dias mandou mensagem aqui falando que, boa tarde, o que falta para o time do Cruzeiro é o técnico pilhar mais o time. O Zé Ricardo fica com muita calma, tinha que ser igual ao Pesolano no ano passado, gritar, xingar. Parece que estamos liderando o campeonato. Ah, que saudade de Paulo Pesolano brigando até com o juiz. O Robert Kings falou por último aqui que o resumo do Cruzeiro é um time de várzea. O dono do time teve o contratempo, deixou o uniforme com o jogador e deixou ganhar. Gente, vamos voltar que o programa já está no ar. Olha, eu preciso falar com vocês aqui um recado, ou dar um recado muito importante, mas é muito importante mesmo, porque você continua dormindo aí nesse colchão cheio de ácaro, todo babado, com buraco, vai arrebentando sua coluna, dá dor no corpo, te deixa mal-humorado.
Aí você acorda no outro dia, se é que dorme, acorda mal-humorado, não produz durante o dia, volta para casa para dormir, sabe aonde? No colchão, ruim, com buraco, com ácaro, babado. Pô, peraí, eu tô te dando aqui uma condição de você levar para sua casa o melhor colchão do mundo. E não adianta que eu nem discuto com outras marcas, não. Temos o melhor colchão do mundo. E aí você vai dizer, mas qual é a diferença? Primeiro, a nossa tecnologia e a nossa qualidade, elas são atestadas pelo selo do Inmetro que está aqui. O seu seguramente não tem o selo do Inmetro. A nossa tecnologia de conforto com correção postural, os outros não têm, nós temos. Com a gente você paga em 18 vezes. Com a gente você ganha 2 travesseiros, mais que especiais. Você escolhe com massageador, sem massageador, com cofre. Tem colchão com cofre. Gosta de guardar um dinheirinho debaixo do colchão? Agora aqui você vai ter cofre. Com massageador você aperta, dorme sendo massageado e acorda sendo massageado. Isso é maravilhoso. Liga pra gente, chama aqui no 99216-0262 no WhatsApp ou chama no 0800 038 2000, tem um QR Code lá também para você apontar sua câmera. Fala com a gente, negocia com a gente. Uma coisa rápida aqui. Tem distribuidor aí, falsário, bandido, dizendo que distribui o nosso colchão. Aí você liga lá dizendo que quer, ele diz, não, o meu no estoque acabou, mas eu tenho aqui uma outra marca que é tão boa quanto. Não aceite, está te passando para trás. Então você vai ligar direto na fábrica, para que você vai pegar atravessador, você pode falar direto na fábrica. 99216-0262, 0800 038 2000, QR Code no canto, venha para o melhor. O Paulinho foi convocado para a seleção do Diniz, por quê? Porque ele é bom de bola. Dorme aqui, ó. Mais que merecida a convocação. Outrora badalávamos Tiquinho Soares, merecidamente, bom jogador e tal. Mas o Paulinho, pouca idade, muita bola, muito envolvimento. Baita de um cara com tesão pelo jogo, mais que merecido. Paulinho, parabéns. Parabéns, você além de ser um cara que mete a cara, de ser um guerreiro, você é um cara que não abandona suas raízes. Você é um cara que me conquistou. Quer namorar com a minha irmã? Tenho 6. Posso puxar? Eu ia chamar o Thiago, mas já que você sofre de ejaculação precoce, você vai falar. Eu quero puxar a orelha da nossa equipe aí. Vou ter que puxar a orelha da nossa equipe no ar. O Paulinho tem 27 gols. 27 gols na temporada com a camisa do Atlético. 27 gols. Qual foi a primeira imagem que abriu você falando que o Paulinho foi convocado? O gol perdido. A imagem que o torcedor criou na cabeça que o Paulinho erra mais gols do que faz. Gente, na vida... Torcedor não, uma parcela daqueles que entendem muito de futebol. Ô, Thiago, daqueles que entendem bastante de futebol, que estavam no jogo contra o Bahia, né? Quem critica o Paulinho... Isso. Elton e eu já puxamos isso há muito tempo. Não, mas porque assim, eu acho que é importante... Nós dois falando. Quem critica o Paulinho... Como que você falou? Quem vaiou o Paulinho, não. Quem vaiou o Paulinho no jogo contra o Bahia... Não entende absolutamente nada. Então, pô. E depois que você falou isso, eu vi que gente te bateu no Twitter. Não, muita. Teve muita gente. Teve muita. Não, eu ainda, por defender tanto o Paulinho quanto eu já defendi aqui, e em outras oportunidades, você, né, irmão? as pessoas você pegam... Não considera não, não, aí detalhe, detalhe. Sabe o que a pessoa me manda? Sabe o que... Ele errou contra o Palmeiras. Gente, o Pelé errou um tanto de gol, o Maradona errou um tanto de gol, o Messi errou um tanto de gol, o Zico errou um tanto de gol, o Ronaldo, o Romário, o Messi, todos, o Messi, Pelé, todo mundo. O Pelé tem todo mundo. Todo mundo. Gol que o Pelé não fez. Thiago, todo que o Fred mundo fez e o Pelé não fez. Todo mundo erra mais do que acerta. Exato. É fato. E hoje o pessoal errou aí em cima de colocar o gol que o Paulinho errou. Você não sabe o que eu tô ouvindo aqui no ponto enquanto você tá falando isso. Estão xingando ela. Não, lógico que não. Eu quero brigar com a gente agora. Não tem que me xingar. Eu vou brigar com você. Eu não brigo com ninguém, irmão. Não era merecido. Eu acho que muita gente vai achar que foi até combinado. Não era merecido. Quem falou que era merecido, Tiquinho? Você disse. Você tá louco, badalou merecidamente. Que isso? HG, vamos voltar a falar do Paulinho. Paulinho vamos voltar. Me dá o Diniz. Esses caras jogam muito. Me dá o Diniz aí falando. também. Põe o pirulito aí. Chato pra caceta, mas é bom. Paulinho é um jogador que eu gosto muito, desde sua carreira no Vasco, depois na Alemanha, e o retorno dele para o Atlético Mineiro vive um momento bastante especial. Está despontando aí também como na artilharia do Campeonato Brasileiro.
e tem uma maneira de jogar que eu acredito que se encaixa muito com a minha ideia de ver o jogo de futebol também. É um atacante que consegue jogar dos dois lados, consegue jogar atrás do 9 e também consegue jogar como um 9 de mobilidade. E tem muito comprometimento tático, isso a gente consegue enxergar sempre no Paulinho, além das suas qualidades físicas e técnicas. Isso aí, Pirulito. Você tá chato para um grande cacete. Mas, mãe, meu irmão, isso é bom. Isso é bom. Ah, mas na seleção, bom técnico. Seleção, ninguém tá dando jeito. Vocês reclamavam do Tite, que tinha números expressivos, não considerava a qualidade do treinador. O Pirulito chegou agora, calma que vai virar. Mas a convocação, Pirulito, e essa descrição que você fez do Paulinho, você brilhou. Eu preciso ouvir aqui Luiz Costa, ele tem a informação e a opinião que o povo gosta. Não, eu falando assim, da convocação do Diniz ontem, tem pra mim gratas surpresas, e o Diniz fez o que eu esperava dele desde o princípio. Pô, faltam 3 anos pra Copa do Mundo, vamos classificar mais times do que tem no continente, mais seleções do que tem no continente, classifica todo mundo. Cara, e agora ele renovou, pô. Agora ele tá levando... Assim, todo mundo já viu o Richarlison na seleção, todo mundo sabe, né? Cara, coloca os meninos, ele convocou o Endrick, convocou o Paulinho, convocou o João Pedro. Só não foi o Vitor Roque que tá machucado. O PP que tá voando no Portugal, no Porto. Quem diria, irmão? Então assim, agora ele começou... Cara, é isso, a seleção precisa disso, pô. Faltam 3 anos e meio pra Copa do Mundo. Agora ele fez o que a gente tá esperando do Diniz. Esse é o Diniz que a gente tá esperando. Então, o Paulinho, eu acho realmente que é muito merecido a convocação, artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Paulinho tem uma coisa assim, pra mim ele é o jogador mais decisivo do Brasileirão, e por um motivo. Porque, cara, o Paulinho, mesmo em partidas que ele tá meio sumido do jogo, Paulinho tá pegando um pouco na bola, cara, chega uma, ele guarda. Ele é impressionante. Ah, mas o Paulinho só faz gol quando tá na cara. Cara, mas ele tá no lugar certo toda hora, parece. No jogo que ele tá sumido, que ele não tá participando muito da partida, ele broca 1, broca 2 gols. Então, assim, ele tem sido muito decisivo. Eu acho que até eu esperava do Paulinho, em algumas partidas, um pouco mais de participação no jogo. Mas, cara, o quanto ele é decisivo é impressionante. O Diniz fala ontem na coletiva pela seleção que o Paulinho pode fazer mais de uma função. Ele coloca o Paulinho até fazendo talvez um 9. Ele chega a falar isso. Sim. Que o Paulinho pode jogar por trás do 9 ou ser até um camisa 9. Então, o Paulinho te dá muitas opções e eu acho que é isso que a gente quer ver dele também na seleção. Você que vai o Paulinho em estádio, você não sabe de fato nada de bola, e você que aponta o dedo pro Paulinho pelas escolhas da religião ou pela escolha da religião dele, você é um imbecil, precisa de ler um pouco, entender melhor, para depois apontar o dedo e achar que a sua que é perfeita e você que é perfeito. Então vamos ampliar a temática, vamos estudar sobre as religiões, entender o que significa para você aprender a respeitar. Se você faz isso, é um imbecil também, né? Ele, em momento algum, apontou o dedo para você e questionou a sua. Então respeita a dele. E é isso aí, Paulinho, tem que se posicionar mesmo. Você é o cara, Thiago Valu, um monstro. O Paulinho, mais do que merecido essa convocação dele. Um detalhe importante, né? Vou pedir ajuda aqui do pessoal lá de cima, aqui dos amigos. Alguém consegue lembrar algum cartão por reclamação do Paulinho durante toda a temporada, seja sendo hostilizado pela torcida? Que letra é essa, mano? Não, mas mandou bem. Mandou bem. Não, mas foi mandou letra. bem. Não, eu tô falando a respeito do Paulinho, porque é um jogador que, além de ser concentrado taticamente, de não se deixar abalar pelos seus bons ou maus momentos no jogo, ele tem um nível de concentração do mesmo tamanho e não fica fora, não se lesiona, e também ele fica alheio a detalhes que não podem fazer diferença no seu jogo, que é claro, a gente está falando da arbitragem, né? Então, o Paulinho realmente, eu só lamento por questão do Diniz, aí é um lamento meu, né? O Diniz com essa divisão de Fluminense e seleção brasileira, mas falar também, né? Como é bom ver um técnico que tem qualidades de ter bons jogadores e também soluções ofensivas para sua equipe. E isso o Fernando Diniz tem de sobra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Então, eu queria dizer, eu adoro uma letra bem dada. Adoro. Você é mestre nisso. Dá uma letra bem dada. Você e a blogueirinha. Porque a blogueirinha, entrevistando a Bruna Marquezine, ela deu a letra. E a Bruna Marquezine, maravilhosa, uma das mulheres mais lindas do mundo pra mim, ela e Gisele Bündchen, as duas mais bonitas do mundo. Em terceiro lugar, minha esposa, empatado com a minha filha. Então é o seguinte... Tive que falar várias vezes da Paola Oliveira. A Paola caiu no meu conceito, depois ela começou a namorar com o Diogo Nogueira. Eu tenho um ciúme daquilo. Eu abro o Instagram, eu vejo o Diogo Nogueira com a Paola, me dá um ciúme. E quando eu vejo a Isa com o jogador do Mirassol lá, com o Yuri. Me dá um ciúme desgraçado. Eu até não parei de seguir. Então é o seguinte,
Tô brincando, parei não. Então a letra que a blogueirinha, que é maravilhosa, deu na Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine teve uma verve, cara, coisa linda. Ela só deu uma gargalhada e o mundo inteiro entendeu. Eu acho isso maravilhoso. Então o Valu agora meteu uma letra que nem Carlos Drummond de Andrade, na mais profunda inspiração para escrever seus poemas, teve em algum momento da vida. Caraca. Ninguém teve a letra de Thiago Valu. Guarde bem este nome, esta história, desta figura maravilhosa, que tenta ser sério, mas no fundo não aguenta. Meus amigos, Paulinho, eu vou pagar os juros abusivos do seu financiamento, desse Porsche que você tem aí. Aliás, não tem Porsche não, parece que ele anda num Uno. Humildão, só que turbinadão, aqueles 1.6R. Eu tive uma boa, porque ele é bom. Então é o seguinte, eu vou pagar, Paulinho, pra você, porque eu gosto demais de você, Paulinho. Você tá pagando juros abusivos e não tá sabendo? Você, meu amigo de casa, atenção. Juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Tá rolando e você não sabe. Dá para descobrir? Dá. Só pegar o telefone, chama aqui, 2566-2701. Chamou aqui pelo WhatsApp, que aí a conversa fica registrada. Eu queria fazer uma consulta no meu financiamento. Pode ser de carro, moto, van, caminhão, ônibus, não interessa. Quero fazer uma consulta. Aí o consultor pega algumas informações, então vai lá, faz a consulta. Senhor Elton Novaes, tem juros abusivos, sim, embutidos no seu contrato. Vamos dar o pontapé inicial pro processo, aí é só alegria. Porque você pode receber de volta até 80% que pagou, vale para um contrato que você já pagou, está pagando. Chame a Solução Consultoria, porque nós vamos imediatamente te ajudar. Estão falando de busca e apreensão aí com você? Não vai entregar. Fala com a gente, 2566-2701. Tem o QR Code lá. Tem um cara que manda mensagem para mim todo dia que eu grito, ele manda no Instagram. Por que você grita? Não sei! Vou para um rápido intervalo e volto já. Ih, caralho. Olá, chegando agora para o nosso segundo break com I Wanna Run Away, eu esqueci, With You and I. Aí já tá pegando coisa mais da minha época. Parabéns agora, Fabrício, que não tá pegando as coisas da época do Guto, que é quando a música eletrônica era feita usando o programa analógico e tudo mais. Mas estamos chegando aqui no ar hoje com o Dono da Bola, segundo break. Demorou, galera? Olha, para começar, enquanto vocês ficam se debatendo no chat, acho que a partir de amanhã nós vamos colocar um negócio que você tem 1 minuto para mandar mensagem, ok? Que aí vamos parar de dar o chat, então vocês vão ter que pensar bem antes de ficar fazendo esse Ctrl-C, Ctrl-V. Vamos conversar isso hoje com o Popó, o pessoal da técnica, para ver se a gente consegue fazer isso. Mas, objetivo aí, demorou? Olha, Donos da Bola no ar, o break, eu vi o que vocês mandaram aqui pra gente. O Donizete de Montes Claros, ele falou que ele é atleticano, mas um dos maiores ganhadores do mundo, Ronaldo Fenômeno, como dirigente, está provando que é campeão e gosta de segunda divisão. O pessoal está provocando bastante aí. A Vanil, ela mandou mensagem aqui, falou que fui no jogo do Cruzeiro Inter, faltou raça porque não jogou no início como jogou nos 10 minutos finais. É complicado, né? O Internacional, como disse o Thiagão lá no estúdio, é um time que cansa dentro de campo e acaba tomando uma pressão idiota por motivos bizarros. É a cara do Cudê. O Max do Renascença falou, boa tarde, Ronaldo está explorando o Cruzeiro, assoreando o clube. O que ele ganha de projeção à frente de uma instituição enorme como o Cruzeiro é, muito mais do que ele investiu na compra. Fecha contratos de transmissão, cotas de patrocínio, etc. E o retorno para o clube não é na mesma proporção. Ronaldo, a imagem do Cruzeiro não resplandece assim e muito menos a sua. O pessoal tá boladíssimo. O Alexis Cabuloso, adorei, do bairro Trevo, mandou uma pergunta aqui se não seria hora de colocar algo totalmente novo no ataque e colocar o Fernando para jogar ao lado de Bruno Rodrigues, uma vez que o ataque não consegue marcar. Então, um probleminha, Alexis, é porque o Zé Ricardo, na última coletiva de imprensa dele, ele, hora nenhuma, usou o Fernando como alguma possibilidade de jogar dentro de campo, cara. Ele só fala que a solução está dentro do elenco, não são os que estão de fora que vão resolver. Tomara que ele ache a solução logo. E vamos voltar para a TV, porque o Donos da Bola já está no ar.
Valu é maravilhoso. O Valu é das pessoas mais maravilhosas da vida. Vocês precisavam conhecer melhor. Vamos vender uma palestra do Valu. Valu, vai palestrar sobre o quê? Sobre qualquer coisa. Você ficar falando qualquer coisa lá, já é bom demais de ouvir. Ô, gente, deixa eu dar um recado aqui. Mas o recado de novo o programa bom tem muito anúncio. Eu preciso falar da Afiminas, mas muita atenção para o que eu vou dizer aqui. Você tem vontade de ser dono de uma farmácia como essa aqui, Droga Rede, que eu estou mostrando, por exemplo? Você tem vontade de ser dono de uma unidade? Aí, Droga Rede, Poupa Minas, Poupa Brasil, tem vontade. Você quer investir. Não é igual o investimento de bitcoins lá do William Bigode. Isso aqui é negócio sério, lucrativo, negócio correto, que funciona através de métricas, só com gente séria envolvida. A Afiminas está no mercado há quase 30 anos, cuidando das marcas Droga Rede, Poupa Minas e Poupa Brasil, e oferece uma oportunidade de fazer de você um associado das nossas marcas. O valor que você vai investir para ter uma farmácia é muito menor do que você imagina, e é mesmo, e você não precisa entender nada de administração ou de farmácia, porque nós da Afiminas cuidamos de tudo para você. Tudo, da escolha do ponto, tudo, a escolha do ponto, vamos te informar qual a faixa etária das pessoas que passam ali, a renda, a média da renda das pessoas que passam por ali, quantas pessoas passam por ali todos os dias, se ali é um bom lugar para você montar ou não, tudo através de métricas. É o Google, São Google nos ajuda. Então, fala com a gente, nós temos ferramentas de métricas que ninguém tem e nós vamos te apontar para um caminho de muito sucesso, sendo dono de uma unidade Droga Rede, Poupa Brasil, Poupa Minas. Você quer montar uma Droga Rede aí no seu bairro, na sua região, na sua cidade? Fala com a gente que o resto a gente cuida. Você vai receber todo o suporte em TI, treinamento, marketing, negociação, escolha do ponto, tudo é com a gente. Então chama no WhatsApp aqui, ó, pode apontar para esse QR Code que está aqui embaixo, ou para aquele WhatsApp ali, 37 99926 2121, fala com a nossa equipe, informe-se e seja um franqueado, seja um associado da Afiminas e venha fazer parte da nossa família, que é um negócio de extrema confiança, porque eu a garanto. E o Paulinho falou na coletiva sobre o momento difícil que passou no ano, com críticas, vaias, né? Eu queria saber quem foi aquele que fez ele voltar do túnel ali depois do clássico. Meu Deus. Fala aí, Paulinho. Bom, acho que a gente tem que saber gerir nossas emoções, né? Durante qualquer processo que você possa passar numa temporada, né? O jogador ele vive muito de altos e baixos, isso é normal, acho que todos nós, né, vivemos. E eu acho que a crítica ela é normal do futebol, né? Acho que cada um tem uma forma de ver o jogo, cada um tem a sua opinião e é sempre válido a gente estar escutando certos comentários, mas não se apegar, né, a coisas negativas. Eu acho que a gente tem que buscar sempre uma evolução, né, e você sabendo gerir essas emoções, né, acho que a gente tem sempre um passo à frente para poder tá buscando a evolução. Luiz, muita bola e muitas ideias, boas ideias. Fala bem, né? Tem ideias boas e realmente é o momento. E o Paulinho mostra ter uma parte mental muito boa, porque realmente as críticas após a eliminação contra o Palmeiras na Libertadores foram muito pesadas. Vocês citaram muito bem aquela partida contra o Bahia, que ele faz o gol da vitória e ainda escuta algumas vaias no Mineirão. Então, o cara, quando tem a parte mental, olha o lance repreendido para você, viu, Alto? Gostaram. Então, assim, cara, mas futebol é assim, o torcedor tem que entender, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. E o Paulinho, mesmo com um treinador que é um pouco avesso a fazer gols, parece avesso à parte ofensiva, ele consegue se tornar um artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então... Não igual o Thiago ainda, cuidado. Não, desculpa, Thiago, eu discuto muito... Todos os dias eu quero te criticar bastante em casa. Meia culpa de ontem? Em casa eu quero às vezes bater no Thiago, porque... Todo mundo quer. Cara, é impressionante. Assim, eu tô muito do lado do Valor, eu gosto de futebol. E pra mim o que o Filipão pratica não é muito futebol. O Cudê tem vários problemas, mas o time dele ainda tentava pelo menos jogar futebol. O do Filipão não tenta. E o Paulinho mesmo assim consegue hoje ser um dos principais nomes do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito competitivo. Então, é muito mérito dele. Ô, Thiago, antes da informação do Savinho e daqui a pouco do Bruno Rodrigues também, o Cruzeiro e Atlético foram denunciados no STJD, ok?
Cruzeiro vai responder por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordem em sua praça de desporto. Já o Atlético por invasão de campo, lançamento de objetos no campo, deixar de manter o local que tenha indicado para a realização do jogo com a infraestrutura necessária, assegurar essa plena garantia e segurança para a realização. Então os dois podem ser punidos pelo clássico da Arena MRV. Só fazer uma meia-culpa de ontem. Ontem eu disse que o Paulinho tinha mais gols com o Luiz Felipe Scolari do que com o Cudê. Na verdade, não. O Paulinho teve 13 gols em 23 partidas com o Luiz Felipe Scolari, nenhum gol em uma partida com o Lucas Gonçalves e 14 gols em 31 partidas com o Inominável. Com o Filipão, na verdade, ele tem melhor média de gols. É diferente. Desculpa pro torcedor, eu trouxe ontem uma informação equivocada. Você acha que o Cudê ainda ostenta por aqui muitas viúvas? Nossa, nesse programa aqui tem 3, pelo menos. 3? Quais? 3, não sou eu, é você? Não. Então pronto, já sabemos quem são os outros, né? Admirar a forma de trabalho de um técnico virou ser viúva. Entendi. Você gostaria agora de ter o Cudê dirigindo o Cruzeiro na reta final da competição? Claro. Lógico. Por quê? Mas a comparação com o Zé Ricardo também. O problema é que na primeira coletiva, depois do jogo, ele ia chegar e falar, Ronaldo, Ronaldo, ele não fala Ronaldo, né? Mas é melhor do que alguém que simplesmente diz sim para Não estou satisfeito com... É preferível do que alguém nosotros. Pois é preferível do que alguém que diz sim para tudo, jogadores. A gestão do elenco não conta agora mais? Qual gestão? Ele chegar a falar isso na coletiva. Que gestão? Quem está ajudando o Zé Ricardo? Eu acho que atrapalharia muito. Quem está ajudando o Zé Ricardo? O Cruzeiro tem um monte de nome, mas o Zé Ricardo está numa ilha. O Filipão chegou no Atlético, falou que o elenco era ótimo e ficou 10 jogos sem vencer. Isso aí também. E aí depois que começou a vencer... E quando começou a vencer, falou que era jogador. Isso é louco, velho. Isso é louco. Essa gestão tá meio estranha. Quando começou a vencer, começou a falar que o elenco tinha deficiência. Eu não entendo a cabeça do tiozão. E o Filipão e o tiozão ainda, hein? Dá um caldo. Você viu ele na boate? Segue líder do... Você viu o vídeo dele na boate? Você viu o vídeo dele na boate? Não vi. É maravilhoso. Vi lá na época do Palmeiras. Maravilhoso. Aquele vídeo é maravilhoso. Tá morte de beicinho, dançando ali e tal. A gente tem que aceitar. Fala do Savinho aí, vamos falar de coisa séria. Vamos falar de outra entidade do futebol, que é o Savinho. O HG, na semana passada, o jornal Esporte da Catalunha trouxe que o Barcelona tinha interesse na contratação do Savinho. Aí eu fui atrás para entender um pouco sobre essa situação do Savinho. Ele que pertence ao Troyes da França, que é ligado ao Grupo City e tem contrato com essa equipe até junho de 2027. Hoje, o Grupo City até aceitaria negociar o Savinho, desde que recebesse 3 vezes o valor que foi investido no jogador lá atrás, em julho de 2022. E aí hoje, a ideia do Grupo City é vender o Savinho por algo próximo de 20 milhões de euros, o que daria mais ou menos 105 milhões de reais na cotação atual. Caso o Barcelona, de fato, formalize o interesse na contratação do atleta, porque hoje a equipe catalã ela apenas o observa e monitora a situação para que em janeiro ela possa decidir se faz ou não uma eventual proposta. Caso faça essa proposta e atinja o valor que é pretendido, pleiteado pelo Grupo City, o Galo tem direito a 12,5% de uma eventual transação. Esse valor esse percentual ficou estabelecido lá atrás na venda do jogador em julho do ano passado. E caso ele seja negociado por esses 20 milhões de euros pleiteados pelo Grupo City, o Galo levaria 2,5 milhões de euros, o que dá mais ou menos 12, 13 milhões de reais. Então o Galo fica atento a uma eventual negociação do Savinho, que tem se destacado bastante pelo Girona, jogando por empréstimo na equipe espanhola. Até o fim de semana, e eu posso lembrar do fim de semana, ele tinha feito 4 gols e dado 4 assistências em 12 partidas disputadas. Savinho de apenas 16 anos. Agora já tá eternamente ele vai ter 16 16 mais 2. Agora mais 2. 19? Você que está aí, eu não tenho procuração aqui para defender o Rodrigo Caetano, não, mas que dá porrada no Rodrigo Caetano dizendo que ele é responsável pela venda que não foi boa. Ele foi pressionado a vender, tá? Então tinha que vender. Pressionado a vender. Tem que vender. Ele foi lá e vendeu, porque ele atende, né, aos anseios que então, vende. Mas eu quem lembro, tem medo, né? Eu Quem tem exatamente. medo? Você tem? Lógico. Você tem medo? Muito medo. Pronto. Muito medo.
Eu acho que na época a gente falou muito a respeito disso aqui. O Atlético estava vivendo uma situação de vender o almoço para comprar a janta. Teve que se desfazer de outros jogadores, diminuir a folha salarial. Eu lembro que o Thiago trouxe a informação para a gente. No início do ano, o Atlético tinha uma folha salarial de 18 milhões. Hoje ela é de 14. Então tudo isso foi sendo feito para sanar as dívidas que o Atlético tinha. Ô Thiago, no total, quanto que vai dar o Savinho, então, com esses 12% que tem? Foi negociado por 6 milhões e meio de euros. E agora entra mais 2. E tinha um bônus de 6 milhões de euros. Só que esses bônus, eles estão atrelados à participação do Savinho no Troyes, que é do Grupo City. Caso o Savinho estivesse emprestado a outra equipe, como aconteceu nas 2 primeiras temporadas dele na Europa, Sim. Na primeira ele defendeu o PSV da Holanda, na atual ele defende o Girona da Espanha, esses bônus não são contabilizados. Então, por mais que o Savinho desande a fazer gol no Girona, esse bônus não é contabilizado. Ele teria que estar jogando pelo Troyes, da França, que está disputando a 2ª divisão francesa. Então, o Galo vai levar agora, caso aconteça essa negociação, os 6 milhões e meio de euros do ano passado, mais 2 milhões e meio de euros que aconteceriam nesse ano, que dá 9 milhões de euros. 9 milhões de euros. É aquilo que o torcedor imaginava? Não. É aquilo que a gente acha que ele vale mesmo no mercado? É que falar isso hoje tudo bem, mas aqui ele ainda não tinha explodido. Enfim, eu acho que assim, é uma situação que tem que servir de lição por causa dos cofres zerados que o Atlético tinha, das más administrações, dos gastos desorbitantes, veio a ferir nesse momento, se tornou uma necessidade. Isso a gente pode jogar de exemplo para a vida. E muitas vezes a gente não está preparado para uma situação e a gente tem que ir lá quebrar o cofrinho, tirar uma economia a mais. Mas você vendeu um carro, um bem? Um bem. Um apartamento, uma casa, na hora na hora do aperto. O Atlético viveu isso. Que o futuro do Atlético, o Atlético busque uma administração melhor para a base, um cuidado melhor com a base, o momento de colocar entre os titulares, entre o time profissional melhor, para pegar e colher frutos. Outra coisa. Sabe por que ele está explodindo agora? Porque está jogando. Sim. Aqui era algo raríssimo. Raríssimo. Se ele estivesse no Atlético até hoje, você acha que o Filipão está escalando ele? Não. Hoje eu acho que sim. Não, você não. Hoje eu acho que sim. Porque no Atlético assim. Não, olha só. Não é da prática do Peraí, treino. vamos falar como que foi. Peraí, gente. É uma coisa que eu vou discordar de você. O HG, o Rubens está jogando agora. Que isso, irmão? Tem 22 anos. Jogou agora. Mas eles não jogaram. O Savinho tem 16. HG, peraí. Esse ano, né? Peraí, HG. Não, mas... Peraí. Nenhum treinador desse ano utilizou o Rubens. Nenhum treinador do ano passado utilizou o Rubens. Sempre improvisado na transmissão. Então, peraí. O Arana nem jogando tava. O Rubens era titular absoluto. Mas era que tinha. Se estivesse aqui, não estaria jogando. Lá explodiu porque tá jogando. Galera, deu uma misturada na cabeça de vocês aí. Vamos por partes. Minha não. Vamos por partes. O Savinho, tá chamando de burro? O Savinho, ele foi entrando em diferentes jogos. Ele entrava. Ter a oportunidade de ser titular, se eu não me engano, foi justamente no jogo que ele faz o primeiro gol. Não foi com o Cudê, não, foi com o Sampaoli. Não, foi com o Sampaoli, não foi não? Foi com o Sampaoli. Sampaoli. Que botava no time de Foi com o Sampaoli. Savinho? Foi, não foi? Foi com o Sampaoli. E aí ele faz o primeiro. Ele faz o primeiro jogo dele como titular e faz o gol, não é isso? Não, ele faz gol contra o Santos, se eu não me engano. Ele joga bem. Contra o Goiás, ele joga bem. Ele foi tendo mais oportunidades. Não sei se você lembra, ele foi utilizado como titular nesse time do Atlético com o Sampaoli? Foi naquele momento em que 90% do time tinha Covid? Não, porque foi naquela época até o Marinho, o lateral direito, foi usado de atacante também. O que o Sampaoli fez com esse menino no time na hora de subir com ele, foi um absurdo. Então, botou ele no time de sparring. Moleque com chance e bola pra caramba, cara. Bom jogador. E metia o cara no time de sparring. O Savinho, se ele tivesse continuado no Atlético, hoje ele estava totalmente maturado. Esse Savinho estaria jogando, mas HG, estaria. Eu tô com você, tá, galera? Esquece. Só olhar a prática. A minha mãe machuca lá em casa, o Filipão põe o pavão, gente. É isso. Não, mas não é isso, cara. Que não é isso que tá escancarado. Os caras brigam com a realidade. É o primeiro técnico a colocar o Rubens na posição dele. O primeiro. Cadê tem o quatro Alisson? técnicos aí que eu falei, meu ponto é esse. Cadê o Alisson? O Alisson foi o grande destaque do Atlético na Copinha desse ano, com um time que teve muitos problemas. E aí o Alisson foi o grande destaque do Atlético na Copinha esse ano. Ele e o Vitinho, que é o lateral direito. Cara, ele não joga. O Atlético pode estar precisando de velocidade. Pavon numa fase terrível. Cara, ele não entra. O Atlético não lança jogador jovem. Não. Esquece. Se eu fosse empresário de um jogador jovem, eu não colocava no Atlético. Os caras não jogam aqui.
O Filipão falou, acho que, se eu não me engano, foi uma pergunta até do Betinho do Fala Galo após o jogo, sobre o Izep. Não, não foi do Betinho, não. Eu esqueci o nome do rapaz. Fica irritadíssimo. Por favor. Perdão. De Itabira, eu acho. Ótimo, Itabira. beleza. Então, cara, eles não colocam pra jogar. Ah, não, o Izep primeiro a gente vai ter que ver no Sub-20, primeiro... Mandar pra Disney. O Hendrick, óbvio, não falando níveis diferentes, mas ele pode entrar com 16 anos, o outro pode entrar com 16 Mas ele entra o Santos, no outro nível. Aqui, ó. Mas o Santos num Não time, dá, o Santos num time que tá brigando pra ser rebaixado, cheio de garoto. O Palmeiras, o bom de reserva, é só de menino. Todo mundo acha do cacete. Todo mundo acha do cacete. Todo mundo acha legal. Já falei isso aqui. Acha legal no Atlético Paranaense, acha legal no Fluminense. Mas, pô, olha, o Diniz chamou o John Kennedy. Vocês Falou, estão sendo injustos. vai lá que você vai fazer o gol do Mas o título. John Kennedy estava emprestado pra Ferroviária esse ano, tudo cara. bem, irmão. Mas não tô falando de treinador. Mas não tô falando de treinador. Ele estava emprestado pra Ferroviária esse Ok, mas tô ano. falando de treinador que vai lá e banca. O Zé pode- Ricardo não banca no gente fala Cruzeiro. isso. Lá no Atlético não banca, Só um Thiago. ponto. A gente fala isso, mas pega, por exemplo, o time do Palmeiras. Sabe quanto tempo demorou pro João Paulo Sampaio conseguir montar essa base do Palmeiras? De 4 a 5 anos. Não é assim. Eu acho até que o Atlético precisa olhar muito para essa base. Mas a base do Palmeiras, até 2017, não subia ninguém. O Palmeiras começou a montar um trabalho, um Quem foi o projeto técnico completamente diferente. Em 2018, quem foi o técnico do Completamente Palmeiras? Puxa aí. diferente. Não, mas, cara, isso é trabalho. Gaguejou, isso é irmão. trabalho, Pera aí, cara. Altinho, você vai o falar. Vanderlei, Eu preciso- o Vanderlei subiu todo mundo nesse time. Mas você do gaguejou. Pera aí, deixa eu só dar um Palmeiras. recado aqui, que é recado até pra antes de Elton Novaes, para segurar a audiência, o Elton Novaes vai falar daqui a pouco. Motorista, presta atenção. Fica aqui, entre nós aqui. A gente sabe que a 99 cuida de quem dirige e ainda oferece um pacote de ganhos exclusivos. É ou não é? Todo mundo sabe. Mas agora, com a promoção 99, seu número da sorte, você ganha taxa zero no final de semana e concorre a muitos prêmios. Participar é fácil. Fechou 90 corridas, levou 12 horas de taxa zero no sábado e um número da sorte para concorrer a R$5.000 em dinheiro toda semana, além de um carro elétrico 0 km também e uma viagem de cruzeiro para 4 pessoas no final do mês. Você quer ganhar taxa zero na sexta-feira? Mais um número da sorte? Tem carro, tem viagem? Nós temos para você. Então é o seguinte... Preste atenção que é fácil. Conta com a 99. Você vai saber mais em 99numerodasorte.com.br. 99numerodasorte.com.br ou naquele QR Code que está lá no cantinho. Se você não testar a sua sorte e participar, você nunca vai ganhar nada. Ficar, eu não ganho nada, mas também participa. Então vai lá, baixa lá, o QR Code está no cantinho, aponte sua câmera para lá, participa para ganhar taxa zero, para ganhar carro elétrico, tem viagem de cruzeiro para 4 pessoas, é a nossa promoção. 99, seu número da sorte, Elton Novaes. Então, só para deixar claro essa questão do Savinho, que a gente falou a respeito dos números, ele estreia mesmo com o Sampaoli, foram 8 jogos em 2020, depois em 2021 ele faz 13 partidas com a camisa do Atlético no time profissional e no ano de 2022, que é o ano da saída dele, 14 jogos, marca 2 vezes e dá 1 assistência. Então ele teve oportunidades. Aquele golaço do Mineirão Libertadores. Foi na Libertadores. Milionário? Não, foi... Não, Deu Vale? Não tem Del Valle? Não, Del Valle, eu acho. cara, Del Valle, eu esqueci contra quem foi. Foi um golaço, Golaço que marcou. Então é isso, ele teve oportunidades e eu acredito, Elton, eu acredito que se ele tivesse continuado no elenco atleticano, ele ia ter oportunidades sequenciais. Ele teve 14 jogos em 2022, então teria oportunidades sequenciais. Ele teria jogado com o Cuca no final do ano passado, porque o time estava mal, ia precisar de jogador, e eu acho que ele teria jogado com o Cuca. Ele teria jogado com o treinador que começou o ano. Ele teria jogado com o Lucas Gonçalves. Teria jogado com o atual comandante. Qual treinador começou o ano? Não lembro o nome. Bruno Rodrigues é a informação a partir de agora para a nossa Câmera da Verdade. Nós apuramos sobre Bruno Rodrigues. E aí nós mesmos, né, HG? Você e eu. E o que eu você... e você, juntinho. Tim Maia, mestre. Esse é E craque. o que você apurou de novidade? Então, HG, é muito próximo do que você trouxe. De que São Paulo e Grêmio demonstraram interesse no Bruno Rodrigues. Ainda não foram feitas propostas. Nenhum desses dois times apresentou proposta pensando na contratação do atleta para a próxima temporada. A questão é, muita gente no entorno, no staff do jogador, imagina que é possível que esse tipo de proposta venha.
tanto do futebol brasileiro quanto do exterior, a partir de janeiro de 2024. A própria diretoria do Cruzeiro tem essa expectativa de que surja algum tipo de proposta pelo Bruno Rodrigues a partir de janeiro de 2024, que é quando a janela se reabre e o futebol volta a ficar aquecido nessa questão do mercado da bola. Então, existe essa possibilidade de proposta ao Bruno Rodrigues a partir do próximo ano. E é importante que o torcedor entenda. Hoje o Cruzeiro é dono de 33% dos direitos econômicos do atleta. Pagou 4 milhões de reais por este percentual. Os outros 67% pertencem ao Tombense, que também é detentor dos direitos federativos do jogador. Ele está emprestado ao Cruzeiro até dezembro de 2023 e ele tem contrato com o Tombense, do interior de Minas Gerais, até dezembro de 2024. A expectativa do Tombense é negociar 100% dos direitos econômicos por algo próximo de 4 milhões de euros, que é justamente a proposta que o Al Tawon, da Arábia Saudita, fez pela contratação do Bruno Rodrigues em julho deste ano. Então, existe a possibilidade de negociação do Bruno Rodrigues. A expectativa do Tombense é receber algo próximo de 4 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos e a situação deve avançar na reta final da temporada. Muito próximo ali da janela, do início da janela de transferências, devem surgir propostas pelo Bruno Rodrigues. Lembrando, como o HG já tinha trazido, e aí a gente conseguiu essa apuração em conjunto, Grêmio e São Paulo fizeram consultas para tentar entender qual era a situação desse jogador. Ele agrada bastante ao técnico Renato Gaúcho, que gosta muito do futebol do atleta. É, que deve e gosta de jogador de velocidade, gosta de jogador mais, como é que eu posso dizer, hein? Vibrante. É. E não sei se agora no final do ano o Grêmio deve fazer umas mexidas, vender alguns jogadores que têm características próximas, mas que ele não quer por lá, que a torcida já meio que está incomodada. Então, não sei, talvez o Bruno Rodrigues possa ser uma peça importante para o Grêmio, sim. E para o São Paulo também, né? Teve gente que desdenhou, né? Falou que a gente estava inventando história, o Thiago foi lá na fonte e confirmou. Pois não, Valor, eu gostaria de saber se o Bruno Rodrigues, se sai do Cruzeiro, deixará alguma saudade. Deixará, até porque a situação do ataque, que é péssima neste ano, seria muito pior se a gente pegar e subtrair os 11 gols e 6 assistências que ele tem no ano de 2023. O Samuel trouxe também no último final de semana, só que o Cruzeiro, é bom que se diga, tem interesse na permanência do Bruno Rodrigues, mas aí aquela situação, né? E ainda há quem diga que o copo deve ser olhado meio cheio. Como o Cruzeiro pode se sentar neste momento sem saber ainda como planejar o seu futuro, porque o seu futuro está indefinido. Então, nesse aspecto, tem vantagens tanto a equipe do São Paulo, que já está com seu 2024 definido, e o Grêmio também, que está na parte de cima, inclusive, com chances matemáticas de ser campeão brasileiro. Elton, gostaria de ouvi-lo também. O Valor falou uma coisa muito importante no começo do programa, que a gente falou a respeito de jogadores do Cruzeiro que, nesse momento, pode ser aquele jogador de pegar a bola e colocar debaixo do braço. A gente falou bastante isso no início. E o Bruno Rodrigues é esse tipo de atleta. É aquele atleta que passa confiança, que o torcedor acredita no potencial, gosta do que ele faz. O Valor destacou mais uma vez a respeito dos números dele na atual temporada. E o Cruzeiro, perdendo esse atleta, já pensando na próxima temporada, já vai ter que começar a pedalar mais para conseguir alguém para substituir a altura. Então, a ausência do Bruno Rodrigues para a próxima temporada é algo que vai ser muito sentido pelo Cruzeiro. Espero que ele continue, porque aqui ele faz muita diferença. Mas tem um detalhe, hein? Eu acho que, não sei se o Tombense quer ele aqui no Cruzeiro não, hein, Thiago? Até por causa, não só pela indefinição do que pode acontecer com o Cruzeiro pro ano que vem, mas principalmente se o Cruzeiro cair, o Tombense não vai querer deixar ele aqui. Mas não é nem só questão do rebaixamento, viu, HG? O Tombense agora quer vender. O planejamento do Tombense já ter feito essa venda em julho deste ano. Como não chegou esse acordo lá atrás, o Cruzeiro não conseguiu chegar a um valor, a um consenso com o Tombense, a ideia é que ele seja negociado a partir de janeiro de 2024, então. Caso o Cruzeiro tenha interesse, a preferência será do Cruzeiro. Mas o Tombense quer vender, quer negociar em definitivo o Bruno Rodrigues. E aí isso vai depender do planejamento do Cruzeiro. Se o Cruzeiro quiser fazer essa contratação para 2024, o Tombense está aberto a escutar qualquer tipo de proposta. Mais lúcido dos atacantes do Cruzeiro, por incrível que pareça,
Você tem, por exemplo, o Wesley chegou mais badalado, não virou. O Gilberto chegou, não virou. Não estou comparando características, não, né? Tô falando só de jogadores de frente. E o Bruno Rodrigues saiu. E aí tem sido o mais importante. Os números apontam, as atuações também. Claro, e aí, particularmente, até por característica de jogo que eu gosto, eu acho que o Bruno Rodrigues funciona muito bem jogando mais centralizado. Eu prefiro, por ser um jogador que tem uma boa finalização, tem velocidade, é forte fisicamente também, eu gosto dele ali jogando mais centralizado. Ele já deixou muito claro que gosta de jogar mais pelas beiradas, né? Mas Acho que é meio desperdício? Eu acho que, até pela falta que o Cruzeiro tem desse jogador que pode chegar para fazer gol, eu acho que se conseguissem colocar na cabeça dele que ele pode realmente ser esse, entre aspas, camisa 9, eu acho que ele poderia funcionar muito bem no Cruzeiro. Agora, fora a questão do Bruno Rodrigues e essa do Savinho, o Thiago, que se apurou de ontem para hoje, temos alguma coisa que está em andamento? Eu estou tentando avançar em algumas situações envolvendo o Paulinho, uma possível saída do Paulinho, e também uma situação envolvendo os bastidores da renovação do Guilherme Arana. Eu ainda não consegui avançar nessas duas apurações, mas são as duas que eu tenho tentado. Mas... Você apostaria que o Paulinho permanece ou não para o ano que vem? Eu tenho minha opinião. Difícil, viu, HG? Assim, apostaria que se chegar uma proposta muito boa, porque nós trouxemos aqui, a multa do Paulinho hoje, ela é de 60 milhões de euros, que dá mais ou menos 305, 315 milhões de reais. Então, uma multa de 60, isso para o exterior, óbvio. A multa para o futebol brasileiro, ela é 2.000 vezes o salário do atleta na CLT. Então, eu apostaria que se chegasse uma proposta minimamente convincente, seria muito difícil manter o Paulinho. E aí, vou até falar uma coisa. O torcedor teria responsabilidade nisso. Porque como que um dirigente, um diretor de futebol, um investidor, se senta com o Paulinho e fala, cara, fica porque a torcida vaiou o Paulinho. A torcida vaiou o Paulinho. No jogo que ele decidiu pro Atlético, dentro de casa. Então, como? Como que você convence? Qual que é o seu poder de convencimento quando você se senta com um jogador para falar sobre uma possível permanência? Exceto a questão financeira, a questão do grupo, a torcida, questão harmônica. Cara, a torcida tem milhões, são milhões de pessoas e no estádio uma pequena parte. Isso o jogador precisa entender. Que não são milhões de torcedores que estão vaiando e que essa minoria não pode representar. Elton, senão não tá HG, aí eu não vou estar do seu lado não nessa não. Sabe por quê? Porque se você pegar os comentários de torcedores nas nossas redes sociais, quando a gente fala do Paulinho, é assim, uma grande parcela. Ah, mas ele errou gol contra o Palmeiras. Ah, mas ele erra muito gol. Sempre tem isso. Como é que é o tom de voz? 30 segundos para você, Valu. Não, eu tô com você porque senão a gente também tá falando de uma maioria, por exemplo, que faz baderna nos estádios. E não é assim que a gente trata, por exemplo, como acontece vandalismo nos estádios. É isso aí, eu não posso me apegar à minoria para dizer que tem mais representatividade do posicionamento. Mas nunca. A maioria sempre vence. Já diria o filósofo Thiago Fernandes. Obrigado, Luiz. Um abraço. Até amanhã, meu povo. 1 da tarde, até as 2h20. Um abraço. Nossa, velho.